Para cada problema difícil, existe sempre uma solução fácil, rápida e completamente errada. Já dizia o americano Mencken no século passado. O Brasil é cheio de problemas, principalmente na área da saúde, como todos nós sabemos. A pandemia veio e fez uma reviravolta em tudo isso, dificultando ainda mais o que já era difícil. Outro dia me ligou uma pessoa no meu celular falando que precisava remover a irmã dela para uma UTI porque ela estava com Covid e o município não tinha resolvido o problema dela. E a família então resolveu internar aquela paciente de forma particular no hospital privado. E a pessoa queria que eu ajuizasse uma ação de cobrança contra o município para que ele pagasse aquela internação no hospital privado. E eu vi que a pessoa estava me ligando no momento em que o problema estava acontecendo e tentei explicar a ela que possivelmente uma ação judicial, de acordo com aquelas circunstâncias, não teria êxito, até porque, como ele tinha me dito, a família fez a internação em caráter particular. E isso impediu o município de, inclusive, fazer a regulação. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, editou no dia 29 de março uma recomendação número 92, determinando que os juízes levassem em consideração nas suas decisões o fortalecimento da saúde pública, a isonomia da situação e as regras trazidas pela LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Uma dessas diretrizes que o CNJ mandou que os juízes respeitassem foi, na medida do possível, essa é a expressão usada na recomendação, o que por si só já traz uma infinidade de discussão, porque o que significa na medida do possível? Mas enfim, na medida do possível, os juízes devem evitar a estipulação de multa e de prisão para as autoridades destinatárias da liminar, porque no momento de pandemia, liminar não cria leito, liminar não cria respirador, liminar não cria leito de UTI, liminar não faz surgirem médicos para que os pacientes sejam atendidos. Então, a recomendação do CNJ, de certa maneira, afasta a aplicação da lei da jurisprudência, que sempre determinou que o Estado, aí composto pela União, Estados e municípios, oferecessem e garantissem o atendimento da população. Essa é uma análise de uma vertente do problema. Agora, por outro lado, do que adianta você ter uma liminar na mão se não tem autoridade para cumpri-la? Do que adianta você ter uma liminar na mão determinando que o seu familiar seja internado se não há um leito para que ele seja internado? Nessa linha, há coisa de alguns dias, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul confirmou uma decisão de um juiz de primeira instância que negou a liminar porque não havia como executá-la, não havia como cumpri-la. E o tribunal manteve essa decisão do juiz, dizendo que o Poder Judiciário naquele momento não tinha poder de fazer criar liminar ou surgirem medicamentos ou surgirem profissionais. Qual vertente a gente deve explorar neste problema fica a critério de todos nós. Nós temos que nos debruçar sobre o problema, sabendo que, pela complexidade que ele tem, a resolução não será fácil. Tomara que tenhamos discernimento para ajudar a pensar e levar alternativas ao judiciário para que a gente possa definitivamente assegurar aos cidadãos o que a Constituição determina, que é a garantia da saúde e a manutenção da vida. Em algum momento eu volto. Até logo!